Olá, internautas, bem-vindos ao canal Nerd de Data. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o sistema circulatório, nessa sexta aula do nosso conteúdo aqui sobre anatomia. Lembrando que ainda estamos nas aulas introdutórias, logo vamos ver aqui o sistema, os sistemas, como estamos vendo, de uma forma aqui superficial. Não superficial, mas é que a gente vai ver aqui o geral dele, para só nas próximas aulas, dentro de cada sistema, aprofundar todas as suas estruturas de uma forma mais minuciosa. Deu para entender? E nessa aula, como já falei para vocês, vamos ver um pouco aí sobre o sistema circulatório, esse sistema que eu gosto muito de falar. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, antes de falar em sistema circulatório, na verdade, antes de falar não, falando sobre o sistema circulatório, nós temos que pensar em três coisas. Primeiro, coração, depois artéria e depois veia. Melhor resumindo, vamos ter que pensar em coração e vamos ter que pensar nos vasos sanguíneos. Bom, então, por quê, pessoal? Porque o coração, como já temos aqui, nessa imagenzinha aqui ao lado, isso aqui é um coração, tá? Ele vai servir como uma bomba. E os vasos sanguíneos vão servir como se fossem canos que vão transportar aquilo que o coração bombeia. Que você já deve saber que é o sangue, obviamente. Então, pensou em sistema circulatório? Pensa, é uma coisa que vai ser um sistema, vai estar sistema lá, sistemático, E vai ter circulatório, porque vai estar circulando. O que é que vai estar circulando? O sangue. Como é que circula? Através de uma bomba. Qual é o nome dessa bomba? É o coração. Ele circula através de quê? Através dos vasos, das artérias e as veias. Beleza? Esse aqui eu comecei assim só para que a gente possa pegar logo a ideia do sistema circulatório, para não ficar aquela coisa muito subjetiva, só aquela coisa distante. Não. Pensa já no seu coração bobeando dentro desse circuito fechado, circulando, bobeando aí o sangue. Vai estar sempre lá bombeando e o sangue vai estar sendo empurrado aí pela pressão. Beleza? Então agora sim, vamos começar aqui seguindo essas sequências dos slides. Bom, pessoal, primeiro vamos estar aqui falando um pouco sobre o sistema circulatório. E aqui você já pode se perguntar o que é que faz, para que serve o sistema circulatório? E ele é bem simples, O sistema circulatório serve para transportar o líquido por todo o corpo, Basicamente ele vai estar transportando aí, o sangue. Por quê? Porque o sangue, ele conduz nutrientes, oxigênios e resíduos que entram e saem das células. Que, inclusive vamos falar nesse vídeo. Vamos lá, ter o oxigênio, o sangue vai estar sendo bombeado para todo o corpo. Para quê? Para que esse oxigênio seja levado para todo o corpo, para todas as células, assim como também os nutrientes que você obteve através da sua alimentação. Beleza? Então o sangue vai estar sendo bombeado para levar oxigênio e nutrientes e também ele vai estar retirando os resíduos do metabolismo das células. Todo o seu corpo está trabalhando, liberando gás carbônico e alguns outros resíduos. Então o sangue vai estar também servindo como uma coleta, beleza? Então ele vai estar levando nutriente, oxigênio e retirando os resíduos do metabolismo das células, beleza? E como eu já falei para vocês, o sistema circulatório ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelos vasos linfáticos, sendo que nós não vamos comentar hoje os vasos linfáticos nessa aula, beleza? Isso aqui é assunto para as próximas aulas. E aqui, à direita, nós já temos esse esqueminha para falar para vocês mais ou menos como é que funciona. Bom, pessoal, primeiro nós temos que entender que nós temos duas circulações. Nós temos a circulação pulmonar e nós temos a circulação sistêmica. Vamos começar aqui para a circulação pulmonar. Lembrando mais uma vez, para que serve a circulação pulmonar? Para que o sangue seja oxigenado. Logo, temos que começar com sangue que não está oxigenado, que é esse sangue aqui, verde, azulzinho, azul. Então, o sangue não oxigenado, ele vai partir aqui do ventrículo direito e vai aqui, para o pulmão, para os pulmões, através das artérias pulmonares. Nas artérias pulmonares, ele vai passar lá pelos capilares, nos pulmões e vai estar realizando a troca de quê? De gás carbônico por oxigênio. Então é aqui que o sangue que era pouco oxigenado vai se transformar em muito oxigenado e você vai liberar o CO2, o gás carbônico, que você vai estar liberando aí através da sua respiração. Então, a partir dessa passagem aqui, o sangue ele vai ser oxigenado, ele vai ganhar oxigênio e perder gás carbônico. E assim, ele vai seguir oxigenado para o átrio esquerdo, através das veias pulmonares.
essa circulação aqui, ó, essa etapa do ventrículo direito com sangue não oxigenado, ou melhor, né, pessoal, sangue pouco oxigenado, tá? Tem oxigênio nesse sangue sim, mas é pouco. Então, as artérias pulmonares, os pulmões, as veias pulmonares e o átrio esquerdo faz parte dessa circulação pulmonar. E é pulmonar, né, bem óbvio, porque está passando aqui pelo pulmão, onde vai estar acontecendo a oxigenação do sangue. A outra circulação, né, que nós temos é a circulação sistêmica. O que é que acontece na circulação sistêmica? É basicamente todo o resto, né, todo o resto desse circuito. Como assim? Essa circulação sistêmica é o sangue sendo enviado do coração para todo o seu corpo, pessoal. Para todo o seu corpo. É sistêmica aqui do seu corpo inteiro. Então, esse sangue, né, vai estar aqui oxigenado no ventrículo esquerdo. Lembra? Ele foi oxigenado aqui no pulmão, foi oxigenado no pulmão, veio para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele veio para o ventrículo esquerdo, onde vai começar a circulação sistêmica. Então, o sangue vai bombear aqui, o sangue com alta pressão, né, que vai estar passando aí esse sangue para todo o seu corpo. Lembrando, mais uma vez, isso aqui é uma coisa superficial. Veremos, né, mais aprofundado isso quando estivermos lá, né, falando especificamente da anatomia do sistema circulatório, onde vamos ver o coração, os vasos, de uma forma específica. Beleza? Então o sangue aqui ele vai para todo o seu corpo, tá, pessoal? Isso aqui é um esqueminha, como se fosse só para um, mas esse sangue aqui vai para todo o corpo, da sua cabeça até a ponta do seu dedão do pé. Beleza? Do seu hálux, né? Melhor dizendo. Então, você vai ter aqui, chegando lá, né, as trocas gasosas mais uma vez. Como eu falei para vocês. O que é que ele vai pegar aqui? Ele vai trocar mais uma vez o oxigênio pelo gás carbônico. Lembra, para sua célula funcionar, ela vai estar absorvendo o oxigênio e vai estar liberando o gás carbônico. Esse gás carbônico liberado vai aqui agora para o sangue. Beleza? Lembra que estava cheio de oxigênio. Esse oxigênio que chegou aqui, digamos assim, a célula consumiu e a célula liberou gás carbônico. Então o sangue chegou aqui oxigenado e vai estar saindo com pouco oxigênio e grande quantidade de gás carbônico. Lembra, mais uma vez, que isso aqui é um esquema, mas isso aqui está acontecendo em todo o seu corpo. Além disso, esse seu funcionamento, né, envolve também a questão dos resíduos, né, do resíduo metabólico aí de todas as células do seu corpo. Beleza? Então agora esse sangue vai voltar pelas veias sistêmicas e vem aqui para o átrio direito. Do átrio direito ele desce aqui, né, vai bombear, a gente vai ver isso aí mais horas futuras, né, sobre o sistema circulatório e o coração especificamente. Vem aqui para o ventrículo direito, aí vai ter mais um bombeamento que vai para os pulmões e agora aqui já está na circulação pulmonar, né, na circulação pulmonar. Então, veio aqui, ó, isso do ventrículo esquerdo, artérias sistêmicas, capilares sistêmicos, veia sistêmica e átrio direito formavam então, ó, circulação sistêmica, que é exatamente a circulação de todo o corpo. E o ventrículo direito, artérias pulmonares, pulmões, veias pulmonares e átrio esquerdo formando a circulação pulmonar, onde o sangue é oxigenado. Se você quiser, né, memorizar assim, você pode dizer, ó, na circulação pulmonar o sangue vai ser oxigenado e na circulação sistêmica, entre aspas, né, obviamente, o sangue vai ser, aspas, desoxigenado. Na verdade, ele vai estar, as células, né, o metabolismo do tecido tecidual vai estar absorvendo esse oxigênio e liberando gás carbônico. Beleza? Deu para entender esses nossos circuitos? E perceba, né, como é que eles são fechados, né? Isso aqui não está vazando, não. É uma coisa tudo bem fechadinha. Beleza? Então, vamos continuar aqui agora, pessoal, falando um pouco sobre os vasos sanguíneos. Nós já vimos, né, que teríamos os vasos sanguíneos lá. E nós vamos ter 3 tipos de vasos sanguíneos. As artérias, as veias e os capilares. Nessa imagem aqui, nós vamos observar mais ou menos o seguinte. Do coração para o coração, ou seja, partindo do coração, indo para o coração. Como é que vai acontecer? Primeiro, nós vamos ter que, saindo do coração, né, o quê? Uma alta pressão, né? Quando o coração bombeia, vai ter uma alta pressão. Então, nós vamos ter, né, esse sangue que está saindo do coração, chamado, né, pelos vasos, chamados de artérias. Normalmente essas artérias que estão próximas do coração, elas são bem elásticas, né? Tem uma grande quantidade de fibras elásticas, né? Uma lâmina elástica bem desenvolvida, como por exemplo da aorta, beleza? Então, nós vamos ter aqui as artérias
que vão seguindo, pessoal, e elas vão diminuindo o seu calibre, né? Porque elas vão estar se distribuindo para todo o corpo. Então a primeira lá, a aorta era bem grande, tinha um lúmen, né? Uma luz bem grande, mas ela vai diminuindo, como nós vemos aqui, né? Nessa imagenzinha. Então vamos ter as artérias, né? De grande calibre, que depois vão se dividir em artérias médias, né? Ou melhor dizendo, né? Inicialmente aqui as artérias, as grandes, né? Artérias elásticas. Aí vamos ter as artérias musculares médias e depois as pequenas artérias e arteríolas. Essas arteríolas aqui já estão em um processo de transição para virar o capilar. No capilar é que ocorre as trocas. Nós tínhamos aqui o sangue, então o capilar vai estar aí, ó, em contato direto com o seu líquido extracelular, realizando a troca ali, como eu já falei para vocês, de resíduos, né, e do oxigênio e do gás carbônico. Continuando, né, esse sangue vai estar continuando, ele vai seguir aqui para as vênulas e posteriormente para as veias e depois nessas veias, assim como nas artérias, vão prosseguir para as veias maiores, beleza? Para as grandes veias. Então vamos ter vênulas, veias médias e grandes veias. Lembrando que, pessoal, nós vemos aqui nessa imagem, ó, umas válvulas venosas. E você poderia perguntar por que é que tem uma válvula venosa? Pô, enquanto o carro estava passando aqui fazendo barulho na minha rua, eu tentei fazer esse desenhozinho aqui de uma veia. Mas antes disso, vamos tentar fazer uma análise lógica, vamos tentar entender. Bom, pessoal, olha cá. Nós tínhamos o sangue vindo aqui do coração, né, com uma alta pressão, porque o coração estava bombeando. Então o sangue ele estava fluindo de uma forma natural, porque o sangue estava lá empurrando, né? O coração estava sempre empurrando o sangue, sempre empurrando o sangue, sempre empurrando o sangue. Então o sangue fluiria por dentro desses vasos aqui com uma certa facilidade. Mas agora, pessoal, depois da veia, nós podemos ter uma pequena dificuldade para esse sangue voltar. Por quê? Talvez a pressão em alguns locais não seja favorável para que esse sangue vá, né? Ele podia até ir na hora que vem uma pulsação do coração, mas depois a tendência era diminuir. Por exemplo, fique em pé. Imagine-se em pé aí agora. Lembra que o sangue, por exemplo, ó, que estava no seu coração, ele foi para o seu pé bem facilmente, né? Pela ação da gravidade, pela ação do coração que estava bombeando o sangue de uma alta pressão. Mas agora pense que esse sangue vai ter que voltar para o seu coração, pessoal. Olha a distância aí, né? Imagina aqueles jogadores de vôlei que tem 2,10 metros, 2,20 metros. O sangue dele, assim como o seu sangue, vai ter que voltar da ponta do seu pé até o seu coração. Isso não ocorreria de uma forma tão eficiente, né, se não tivéssemos algumas válvulas, pessoal. Por quê? Pense bem, então, você estava em pé e o seu sangue estava lá com pouca pressão nas suas veias, né? Lembrando lá que o sangue vai estar nas veias e está com pouca pressão. Então, seria difícil para ele voltar, né? Quando viria a pulsação, ele até subiria, mas depois ele voltaria. Aí subiria, voltaria, subiria, voltaria. Ficaria nesse ciclo aí bem pouco eficiente, né, até chegar ao seu coração. Então, o que é que nosso organismo criou, né? O que nós temos? Nós temos válvulas que impedem o retorno do sangue. Como assim? Na hora que, olha aqui a válvula, esse aqui tá, é a válvula, onde está meu mouse, e aqui é a parede do vaso, da veia. Então, digamos que não tivesse válvula, né? Deixa eu tentar desenhar outro aqui, ó. O sangue subiria na pulsação, né? Aí, como a pressão seria negativa, lembra? Você está em pé, a gravidade está colocando o sangue para baixo. Ainda tem uma distância muito grande para chegar no coração. Então, a tendência do sangue, ó, voltar um pouquinho. Ia subir, ia voltar, subir e voltar. Até acumular aí seria uma catástrofe, né? Então o que acontece? Nós temos algumas válvulas que vai mostrar o seguinte, ó. O sangue passa na pulsação, aí a gravidade vai tentar fazer com que ele volte, mas aí, ó, nós teremos algumas válvulas que impedem. Então quando o sangue tentar voltar, o próprio sangue vai estar fechando essas válvulas, então o sangue não volta. Aí vai vir outra pulsação, aí o sangue passa e quando ele tenta voltar, ele não consegue porque as válvulas vão fechar. E assim, esse mecanismo, né, que nós temos para conseguir que o sangue retorne, né, ao seu coração e, consequentemente, depois para ser oxigenado de uma forma mais eficiente, através dessas válvulas que vocês vão estar encontrando onde? Nas veias, especialmente, né, nas veias médias, né, as válvulas venosas, beleza? E aqui, pessoal, uma pequena análise histológica, né, dos vasos, que vocês, obviamente, como eu falei para vocês, se é histológica, vocês vão ver mais profundamente em histologia. Nós temos anatomia. Mas temos que entender, né,
que a maioria dos vasos sanguíneos tem 3 camadas: túnica íntima, túnica média e túnica externa. A túnica íntima ela é um revestimento formado por uma única camada de células epiteliais, muito achatadas, que é chamado, né, de endotélio, que é sustentado por um delicado tecido conjuntivo. E também tem, né, nas artérias uma membrana basal de sustentação, como nós podemos observar aqui, ó, nessa imagem. Nós temos o endotélio, o subendotélio e a membrana basal. Beleza? Deu para entender? Como eu falei para vocês, vai ter lá o endotélio, um delicado tecido conjuntivo e também uma membrana basal para sustentação. E aqui também no caso, né, das artérias, né, nós vamos ter também nas vênulas, mas especialmente em algumas artérias, essas lâminas elásticas características. Na túnica média, né, a túnica média, melhor dizendo, já é uma túnica intermediária que consiste basicamente em músculo liso. Lembra que eu falei para vocês, na última aula foi sobre o músculo liso, eu falei que tinha nos vasos? Aqui, ó, o que distingue pela espessura e, no caso das artérias, a presença de quantidades variáveis de fibras elásticas. Como assim que distingue? Pessoal, lembra que na histologia, né, e até mesmo às vezes você olhando, talvez uma coisa mais... uma peça, né, anatômica mais acabada, é difícil de distinguir uma da outra, né? Mas na histologia, essa túnica média ela é muito utilizada para distinguir artéria de artéria elástica, das artérias médias, das arteríolas, das vênulas, das veias médias e das grandes veias. O que vai diferenciar? Vai diferenciar, por exemplo, o tamanho do lúmen. Normalmente, por exemplo, as veias elas vão ter um lúmen bem grande, enquanto as artérias vão ter um lúmen menorzinho, sendo que a parede das artérias serão normalmente mais espessas e as paredes das veias serão um pouco mais finas do que as das artérias. E essas comparações, né, o tamanho de cada um que você vai estudar lá em histologia, é que você vai conseguir identificar o que é uma veia, o que é uma artéria, o que é uma arteríola, o que é um capilar. Por exemplo, o capilar normalmente vai ser só essa túnica íntima. Você não vai ter basicamente nem túnica média nem túnica externa no capilar. Então você vai ver só na histologia, no microscópio lá, só um filetinho assim de endotélio. Beleza? E nós também temos, pessoal, a túnica externa, né, que é uma bainha ou uma camada externa de tecido conjuntivo, né? Aqui, como podemos observar, ó, a túnica adventícia, ó, aqui a túnica adventícia. Beleza? Deu para entender? Então temos aqui a túnica externa, a túnica média e a túnica íntima, né, formada aqui por essas coisas que a gente já falou. Beleza? Deu para entender? Mais uma vez, você vai se aprofundar um pouquinho mais lá na histologia. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui para falar um pouco mais uma vez, né, sobre essas artérias e veias e capilares. Na verdade, esse desenho aqui é só para que você observe melhor, porque eu já falei basicamente a maioria das coisas sobre as artérias e as veias. Pensa aqui, ó, olha cá como as artérias vão estar saindo aqui do coração. Vai ter a aorta, né, vai ter os ramos da aorta, vai ter o tronco braquicefálico, né, a artéria subclávia, a artéria carótida comum, né, e inclusive nós vamos ver, como eu disse para vocês, né, isso em aulas futuras, mas aqui só para uma visão geral. E também as veias, né, e observem como nós temos só nessa visão, né, de coisas superficiais, mais veias do que artérias, né, pessoal? E isso é muito comum, porque muitas vezes, por exemplo, ó, as artérias e as veias elas caminham juntas, sendo que muitas vezes essas artérias e veias, essas veias, por exemplo, elas vêm em duas, por exemplo. Foi uma artéria e voltam duas vezes. Isso é muito comum. Assim como também é comum várias anastomoses de veias. O que são anastomoses? Basicamente, pessoal, anastomose é a ligação, digamos assim, é a junção de duas veias, de dois vasos, né? As artérias também fazem anastomoses. E vai fazer, por exemplo, a anastomose é muito importante para fazer aí uma irrigação colateral, por exemplo. Digamos que você tivesse, por exemplo, só uma artéria irrigando determinado local do seu corpo. Se essa artéria fosse obstruída, aquele seu local iria morrer. Mas, por exemplo, se você tiver várias anastomoses para aquele local pode ser irrigado, ainda que uma dessas artérias seja obstruída, beleza? E às vezes, né, essa anastomose supre normalmente esse local e às vezes não também, né? Mas isso aí a gente também, mais uma vez, vai observar aí com mais detalhes no futuro,
beleza? Então nós temos aqui também, ó, uma visão das veias e aqui uma visão das artérias. Então vai chegar aqui, o sangue vem do coração bem oxigenado, percebe como vai para todo o corpo, passa pelos capilares, tem as trocas lá e voltam pelas venas, pelas vênulas, pelas veias médias e voltam aqui para o coração pelas grandes veias, entrando de novo agora na circulação pulmonar, beleza? Então basicamente nós temos aqui, como não temos o pulmão aqui, ó, nós temos basicamente a circulação sistêmica. Então volta para o coração e vai ter a circulação pulmonar. Beleza, pessoal? Deu para entender? É bem simples, né? E é bem legal de se ver isso aqui. Tenho certeza que você está gostando. Então, vamos continuar aqui agora, pessoal, para essa coisa de que eu falei com vocês anteriormente, da volta do sangue, né, pessoal? Nós vamos ter talvez um pouco de problema, como falaram para vocês, para que esse sangue volte. Não é tão fácil, né? Então, o nosso corpo também, mais uma vez, tem alguns mecanismos para que essa volta seja facilitada, especialmente através de duas bombas, que é a bomba arteriovenosa e a bomba músculo-venosa. A bomba arteriovenosa é uma coisa que eu basicamente já falei para vocês aqui. Eu disse para vocês que as veias muitas vezes acompanham as artérias. Então, nós temos aqui, ó, como vocês podem ver, as veias próximas aqui de uma artéria. Então, esse sangue, digamos que esteja fluindo aqui, tá vindo para essa direção, e o sangue dentro das veias esteja fluindo nessa direção aqui. Então, o que acontece? Quando a artéria, né, tem o sangue lá pulsado, o coração vai pulsar, vai passar o sangue aqui pulsante, então ela vai se expandir. Quando ela se expande, pessoal, olha como elas estão juntas por essa bainha vascular. Ela vai se expandir e vai estar apertando, né, vai estar contraindo essas veias, né? Então, quando ela faz isso, ela vai estar empurrando o sangue no caminho contrário. Ó, o sangue veio aqui com alta pressão, a artéria se expandiu, empurrou as veias e o sangue que estava aqui dentro das veias foi empurrado na direção que ele tem que ser empurrado. Lembra que ele não vai em todas as direções por causa das válvulas. Logo, ele vai seguir só um caminho, que é o caminho de volta. Percebeu como é legal? Isso aqui é chamada bomba arteriovenosa. Vai ter o sangue aqui que vai ser pulsado pelo coração, vai expandir, que vai contrair as vênulas, as veias, né? As veias acompanhantes, que vai estar dessa forma empurrando o sangue de volta. E também temos uma segunda bomba, que é a bomba musculovenosa. Essa bomba musculovenosa também vai ter aquele princípio que eu falei para vocês das válvulas. Só que de uma forma em contato, né, em relação, melhor dizendo, com os músculos. Por quê? Pensa bem que você vai ter, por exemplo, a veia do seu pé, como nós estamos vendo, né, vai estar passando dentro de um músculo. Então o que acontece? Digamos que você estava lá em pé, só que estava relaxado, estava sentado, melhor dizendo, estava relaxado. Então estava lá, o seu músculo não estava tão contraído, estava naquele tom basal lá. E sua veia estava lá também sem muita pressão, lá com o tônus que ela tem. Só que acontece, em determinado momento, você decide contrair os músculos da sua perna. Quando você contrai os músculos da sua perna, eles não saem adoidados não, porque eles estão presos, né? Vai ter aqui, ó, uma fáscia muscular prendendo esses músculos. Então o que acontece? Esses músculos eles vão que, ó, se encher, digamos assim. Quando eles se enchem, quando eles se contraem, melhor dizendo, né? Eles vão comprimir a veia que estava dentro dele, ou que estava passando próximo dele. Então, quando ele contrai essa veia, vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu aqui, ó. Ele vai estar empurrando o sangue que estava dentro. Então, por exemplo, essa veia que estava, como a gente tem nessa imagem, estava abertazinha normal, o músculo estava relaxado, então o músculo contraiu, que comprimiu a veia e o sangue, ó, vai ter que subir, beleza? Vai subir aqui para sua perna. Então, por exemplo, ele não pode descer, por quê? Porque tem a válvula que impede. Então, o caminho dele é único, ó, de subir. Por isso, pessoal, por exemplo, que caminhadas, exercícios faz muito bem para vocês, especialmente as mulheres, né, que tem mais tendência de ter varize. Por quê? Com o exercício ou com aquelas meias, né, que fazem compressão da perna, o sangue vai ter mais facilidade para voltar. Porque a pressão lá vai estar maior, então vai ter mais facilidade para ele voltar. Por exemplo, mais uma vez, repito, que é muito importante a caminhada, o uso daquelas meias para a prevenção, né, das varizes, beleza? Que basicamente varize é o quê? Varize é essa veia aqui, ó, dilatada o suficiente,
e começou a acumular sangue aqui. Então, se dilatou e acumulou sangue, vai virar uma veiazona que a gente chama de varizes, né? As varicosas. Mas também teremos um vídeo mais à frente só falando sobre essas coisinhas, beleza? Então, deu para entender essas duas bombas. Essa aqui é a bomba musculovenosa e aqui a bomba arteriovenosa. Show de bola, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós chegamos ao final dessa aula, né? Nossa sexta aula de anatomia, falando sobre o sistema circulatório, que é um sistema muito legal. Mais uma vez eu digo, dúvidas, deixa aqui embaixo, que nós teremos o maior prazer em responder. Assim como também nós teremos o maior prazer de receber um gostei aqui no YouTube embaixo. E de que você inscreva-se no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos. Lembrando que temos aula de anatomia, biologia, literatura, gramática, aulas de curiosidades e por aí vai. Beleza? Então é isso. Se você chegou aqui, você chegou até o final. Obrigado por assistir. Tchau e até a próxima. Fui!